Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Peço a você o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue para outros vascaínos e possamos alcançar cada vez mais o Vasco. Por quê? Você, torcedor, se sente representado aqui no nosso canal. Então se inscreve, dá aquela moral. Gente, quarta-feira tem um jogo importante do Vasco. O Vasco não acabou a sua participação no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro é o próximo desafio. E o Vasco precisa voltar a vencer. Já são 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate, um novembro terrível que o Vasco viveu. Novembro terrível, sem vencer, sem somar 3 pontos. E o Vasco precisa dar um basta nisso. Até para terminar de forma digna o Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem feito atuações dignas da sua camisa e principalmente do seu torcedor. O seu torcedor não se sente representado. Se ele vem aqui ao fanático vascaíno e gosta da forma como eu trago a informação, a forma como eu narro os jogos, ele se sente representado. Mas quando ele olha para o campo, ele não se sente representado. Mas isso não faz com que ele vire as costas para o time. Muitos pedem, público zero, ninguém tem que ir ao estádio, tem que virar as costas. Não! Porque é graças à torcida do Vasco que o clube continua de pé e com as portas abertas. Olha, o meu amigo, meu irmão Fernando Neto, que veio dos Estados Unidos, está passando uma semana aqui no Brasil. Ele foi sábado, né? Foi ontem ao estádio de São Januário e ele trabalha, você já viu aqui, ele anuncia aqui no nosso canal, a T4T, que trabalha com a Disney, né? Com o assessoramento lá nos parques da Disney, da Universal, enfim, as atrações de Orlando. Ele falou, cara, só existe um lugar melhor do que a Disney, São Januário. E ele matou saudades, há mais de 4 anos ele não vinha ao Brasil. E ele foi ao jogo, claro que o resultado foi uma porcaria, mas a experiência, o que se vive, a atmosfera do estádio do Vasco, dos torcedores, de você encontrar, abraçar alguém que você nem conhece. Esta experiência, ela é única. E ela passa de pai para filho, no meu caso passou do meu avô para mim. Mas os jogadores precisam representar você, torcedor em campo. Se entregando, lutando, dando carrinho, sujando a porcaria do calção, a bunda no chão. Não pode ter medo. O torcedor do Vasco quer se sentir representado. É suando mesmo, ó, dando a gota de suor, a última que sai do seu corpo, e não se escondendo. Por isso entendo que o técnico Felipe precisa mudar o time. Fiquei decepcionado com a escalação e a atuação do time no primeiro tempo. No segundo melhorou. Esperava um pouco mais. Apesar do Felipe dizer que não foi um 4-3-3, foi, Felipe. Rayan estava de um lado, Alegria do outro. Eles voltavam por dentro, eles recompõem o sistema defensivo, mas estavam jogando abertos. Por que insistir nisso? Povoa mais o meio-campo, Felipe. A entrada do suíço, do Maxime, mostrou isso, que quando povoou o meio-campo, quando preencheu aquela lacuna, aquele convite que nós fazemos ao adversário de entrar na nossa defesa, melhorou. Por que não? Está faltando isso, tesão, comprometimento com o torcedor. Mas eu não vou ficar para o ano que vem. Não importa. Você, jogador do Vasco, é um profissional que vai seguir a sua carreira. Não importa se você vai ficar ou não. Ou até mesmo aquele que tem dúvida porque você está sendo avaliado. O Galdames não foi para o banco, então ele não vai ficar. Beleza, o Rojas também não. Ok. Mas e quem foi? Quem entrou em campo? Quem nem sabe se vai ficar porque pode não ficar. Precisa representar o torcedor. O Maxime e o Alex Teixeira entraram com esse tesão, com essa vontade. O que acontece com o Felipe Coutinho, que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo caiu. A questão é física. Quando é que o Felipe Coutinho estará apto a jogar 90 minutos? O Jair pode jogar 45? Sai jogando com ele. Cocão caiu de rendimento, Piton caiu de rendimento. Vários jogadores caíram, o próprio Verratti caiu. É hora de dar uma sacudida, de tentar algo novo. Aproveitar que o Atlético Mineiro vem cabisbaixo, vem de uma derrota doída, pesada na Libertadores, perdeu 2 títulos na temporada. O Vasco precisa voltar a vencer e dar uma resposta ao seu torcedor. Resta a Sul-Americana? Resta. E não é prêmio de consolação, é a volta a uma competição internacional.
Agora, se o Vasco entrar com a indolência, marcando longe, dando espaço, dando contra-ataque, um time espaçado, sem jogadas trabalhadas, sem pensar o jogo, tentar na base do chutão, ligação direta para o Verratti, vai arrebentar com o nosso capitão, não vai encontrar os espaços e vai tentar achar uma bola. E aí nós já vimos esse filme. Já estamos a 5 jogos sem vencer. E aí? Vamos achar que isso é normal? Ah, Fábio, o time é limitado. O time é ruim. Não vale a folha que tem. Verdade. Algumas são verdade. A folha do Vasco é superfaturada. E quando se diz superfaturada, torcedor, ninguém está apontando o dedo ou acusando que alguém está levando dinheiro. Não é isso. Vamos mudar o termo e usar superestimada. Existem jogadores que não entregam o que pagam a ele. Simples assim. Eu não preciso apontar o dedo porque você sabe, torcedor. Uma folha de 17 milhões tinha que ter um time à altura dos 17 milhões e nós não temos. Não vou nem comparar o Fortaleza, que tem uma folha de 8 milhões e está no bloco da frente, no top 4, e vai fechar o campeonato dentro da Libertadores na fase de grupos. Eu não vou nem usar esse exemplo. Mas é só olhar o futebol entregue. Uma folha de 17 milhões entrega esse futebol? Essa vergonha que nós vimos contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, contra o Fortaleza e por aí vai. Não. Contra o Corinthians? Ah, mas o Corinthians vem de 7 vitórias seguidas. Ué? Contra o Internacional? Ah, mas o Inter não perde 16 jogos. Gente, a questão não é olhar sempre os outros, é a gente olhar o nosso problema também. Porque nós temos problemas graves e que ficaram para 2025 e que precisam de resolução. O Pedrinho precisa colocar a mão na mesa e começar a tomar as rédeas do futebol. Pedrinho, eu sei que você delega, mas a tua voz tem que ser mais atuante. Eu sei que você participa do processo, mas, cara, desculpa, algumas escolhas estão muito equivocadas no Vasco. E eu tenho certeza que você, com o seu conhecimento, com a sua honestidade, você vai mudar esse cenário para 2025. E é nisso que o torcedor está se agarrando, Pedrinho. Você, Pedrinho, é a esperança do torcedor vascaíno para 2025, para começar uma temporada. Tirar quem não vai ficar, tentar mudar quem está sob contrato, mas tem que emprestar, mas contratar bem. Escolher um grande treinador para o Vasco, dentro do seu orçamento, enxugar a folha, mas ter um time à altura, digno das nossas tradições. Agora, restam 2 jogos, Atlético Mineiro e Cuiabá, e precisa mudar, sacudir esse elenco, porque o time está entregue. E toma um gol, faz assim, toma outro, e vai assim, e vai diminuindo, e vai diminuindo. Não pode o time ficar entregue. Tem que encher o peito, falar que eu visto a camisa do Vasco. Aqui em São Januário, quem manda sou eu. Os adversários estão mandando na nossa casa. É para pensar. Grande abraço, torcedor. Até amanhã no nosso Café Vascaíno, hein?